Foi como uma bomba atômica jogada em plena Gávea. Manchetes explodiram, os números impressionaram e os microfones tremeram. O Flamengo anunciou com grandiosidade o maior patrocínio da América do Sul. 268 milhões de dólares por ano, 895 milhões no total. Um valor que deixou jornalistas sem ar e torcedores eufóricos. Mas, nos bastidores, as conversas eram bem diferentes. O que parecia ser um bilhete dourado para a elite mundial começou a ser visto por alguns como uma armadilha silenciosa, disfarçada de presente milionário. Quem ama futebol de verdade já comenta sobre as revelações explosivas que escondem o verdadeiro rosto desse contrato. E hoje, aqui no Vestiário Oculto FC, vamos mergulhar nas entranhas dessa história que pode mudar para sempre a relação entre Flamengo, Betano e a torcida rubro-negra. Primeira revelação. BAP, um dos homens mais influentes do clube, disse com orgulho que esse contrato colocava o Flamengo entre os gigantes do mundo. A frase ecoou como triunfo, mas críticos atentos afirmam que essa comparação com a Europa é enganosa. Enquanto na Espanha, Inglaterra e Alemanha, os acordos são cercados de transparência, no Brasil, o buraco é mais fundo. Fontes próximas garantem que os 268 milhões de dólares por ano não são tão limpos como se tenta vender. Há cláusulas escondidas, pouco divulgadas, que permitem reduções drásticas se metas de marketing não forem atingidas. Supostamente, essas metas vão desde o número de novos apostadores cadastrados até ações digitais específicas. Em outras palavras, se a Betano não lucrar o que espera, o valor prometido ao Flamengo pode despencar. Não seria a primeira vez que um clube vende um sonho dourado para a torcida, mas no fim, descobre que assinou um contrato cheio de letras miúdas. A pergunta que ecoa: quem leu de fato cada detalhe antes de bater o martelo? Nos corredores, cochicha-se que poucos tiveram coragem de contestar, como se a grandiosidade do número fosse suficiente para tapar qualquer brecha jurídica. Segunda revelação. O impacto inicial dos números divulgados caiu como um meteoro. 895 milhões. Manchetes gritaram: o maior patrocínio da história do continente. Mas o que circula nos bastidores aponta outro cenário. Supostamente, esse valor já viria com descontos e condições que diminuem o impacto real nos cofres rubro-negros. Conselheiros que se opuseram à aprovação do contrato teriam sido pressionados nos corredores da Gávea. O detalhe que poucos notaram: um número reduzido de abstenções foi registrado na votação. Poucas, mas significativas. Para alguns, esse silêncio forçado é a prova de que nem todos estavam convencidos do milagre financeiro. Áudios que supostamente circulam em grupos de WhatsApp indicam que alguns conselheiros foram persuadidos a não atrapalhar o andamento do processo. A abstenção virou um voto escondido de resistência. E o que parecia unanimidade talvez tenha sido apenas uma encenação para a torcida e para a imprensa. Quem ousaria desafiar um contrato que promete bilhões? Mas quem ousou foi silenciado. E quando até dentro da própria casa há vozes abafadas, é porque a história pode ser mais sombria do que imaginamos. Terceira revelação. Enquanto o torcedor sonha com reforços de peso, bastidores indicam que a realidade pode ser bem mais amarga. Há rumores persistentes de que parte desse contrato não servirá para fortalecer o elenco, mas sim para amortizar dívidas antigas. Dívidas que nunca foram totalmente explicadas para a torcida. Fontes internas afirmam que o dinheiro pode ser drenado em parcelas que sequer aparecerão nos balanços de forma clara. Pior, áudios que circulam em grupos internos apontam que conselheiros sequer tiveram acesso às minutas completas do contrato antes da votação. Alguns receberam apenas resumos, cuidadosamente preparados para não assustar. O que significa que o Flamengo pode ter assinado um acordo histórico sem que boa parte de seus dirigentes soubesse cada detalhe. A promessa de um elenco ainda mais poderoso talvez seja apenas uma cortina de fumaça. O torcedor vibra com a possibilidade de novos craques,
Mas e se esse dinheiro já estiver carimbado para pagar velhas dívidas que ninguém quer assumir? A euforia pode virar frustração. E se no fim, o maior contrato da história servir apenas para apagar incêndios do passado, restará a sensação de que a torcida foi usada como massa de manobra, vibrando por algo que jamais chegaria ao campo. Quarta revelação. Nos bastidores da negociação, circula a informação de que a Betano teria conseguido um poder inesperado: o de vetar determinadas ações de marketing do Flamengo. Fontes garantem que, em reuniões internas, esse detalhe foi tratado como ajuste estratégico, mas na prática significa entregar parte da independência da marca rubro-negra a uma empresa externa. Supostamente, se o clube quiser associar sua imagem a campanhas de outro patrocinador ou iniciativas que não interessem diretamente à Betano, poderá encontrar obstáculos. Em grupos de conselheiros, já se comenta que essa cláusula é uma das mais perigosas do contrato, porque coloca a identidade do Flamengo sob influência de uma casa de apostas. Em outras palavras, a marca que deveria ser soberana passa a ter um filtro invisível. O torcedor, empolgado com as cifras, talvez não perceba que está celebrando um pacto que limita a autonomia do próprio clube. E a pergunta que ecoa é: até onde o Flamengo está disposto a ceder sua alma para receber milhões? Será que a torcida rubro-negra aceitaria ver sua marca mais valiosa subordinada a interesses comerciais de terceiros? O preço da grandeza pode ser a perda da liberdade. Quinta revelação. Embora não haja confirmação oficial, a teoria mais sombria é a que mais assusta os bastidores. Circula a ideia de que esse contrato pode ser lembrado não como o maior da história, mas como a maior prisão financeira do clube. O presente dourado pode se transformar em corrente pesada. Críticos afirmam que o Flamengo estaria trocando liberdade por dependência. Se os valores caírem, se as cláusulas ocultas forem acionadas, ou se a relação com a empresa azedar, o clube pode ficar engessado por anos. O que hoje é vendido como o maior patrocínio da América do Sul pode acabar sendo apenas uma jogada de marketing de fachada. E nesse cenário, o torcedor vibra com os bilhões, mas quem realmente controlaria a relação seria a Betano. Em outras palavras, o Flamengo pode estar comemorando uma coroa que brilha por fora, mas aperta como algemas por dentro. A história mostra que todo contrato bilionário tem um preço, e às vezes o preço não se mede em dinheiro, mas em liberdade. Fontes mais radicais já comparam esse acordo a um pacto de longo prazo, onde o clube pode perder mais do que ganhar. O que está em jogo não é apenas dinheiro, mas o futuro de uma instituição centenária. E agora eu pergunto a você: será que esse é realmente o maior triunfo da história do Flamengo, ou a maior armadilha já montada nos bastidores do futebol brasileiro? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sino das notificações e não esqueça de deixar o like para fortalecer ainda mais o Vestiário Oculto FC. Sua participação é fundamental para revelar o que muitos tentam esconder.